A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo nos abençoe neste momento. Amém. Todos vocês devem conhecer e provavelmente já tenham usado a expressão "eu só acredito vendo". E essa expressão é baseada naquela lógica do ver para crer. Ou seja, antes de acreditar que algo seja verdade, a gente quer provas, a gente quer fatos. E isso é algo intrínseco ao ser humano, é quase como um instinto natural. E de fato, quando se trata das coisas deste mundo, dos nossos relacionamentos, é óbvio que a gente precisa de provas, de fatos e de evidências para muitas coisas. Não dá para simplesmente sair acreditando por aí em qualquer coisa. Mas e quando se trata da fé? Será que a lógica do ver para crer também se aplica para as coisas espirituais? Essas são perguntas interessantes, que no mínimo nos fazem pensar. Por um lado, quando se trata da fé, a gente não precisa ignorar completamente a lógica, a razão e os fatos. Na verdade, isso são dons que Deus nos deu. E quando isso é usado corretamente, isso pode inclusive contribuir para o fortalecimento da nossa fé. Por outro lado, e o mais importante, é que quando se trata da fé, jamais o ver para crer deveria prevalecer, mas sim o crer para ver. Primeiro a gente crê, depois a gente vê. É assim que diz o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas a verdade é que dúvidas, questionamentos, incertezas, elas podem surgir em coisas relacionadas à fé cristã. E sobre essas dúvidas e inquietações, nós queremos conversar ao longo dessa mensagem. Será que a mensagem cristã, ela é confiável? Será que essa mensagem vem de Deus? Ou não passa tudo de uma invenção humana? Essas são dúvidas e questionamentos comuns entre muitas pessoas e às vezes até entre cristãos. Talvez até alguém de vocês já tenha feito essas perguntas. Dúvidas, incertezas, questionamentos não são algo novo na fé cristã. Elas sempre existiram. E Tomé é um exemplo clássico. Ele não acreditou quando seus companheiros disseram que tinham visto Jesus ressuscitado. Ele queria ver para crer, não apenas ver, ele queria ver e tocar para então crer. Mas é importante lembrar que não foi apenas Tomé que duvidou. Os outros discípulos também duvidaram. Naquela manhã de Páscoa, quando as mulheres levaram em primeira mão aos discípulos a notícia da ressurreição, eles também não creram imediatamente. Num primeiro momento, conforme o relato de Lucas 24, o texto diz que os discípulos acharam que as mulheres estavam delirando. Então eles não acreditaram de imediato. E o próprio texto de hoje, João capítulo 20, ele mostra também que os discípulos só reconheceram, só acreditaram e se alegraram que era Jesus quando ele mostrou as suas mãos e o seu lado, né? Então não vamos apedrejar Tomé. Os demais discípulos também tiveram as suas dúvidas. A verdade é que nós somos seres racionais, limitados. As coisas da fé estão além da lógica e da razão. E por isso é até mesmo normal surgirem dúvidas, incertezas, questionamentos. As dúvidas, elas não são de todo ruim, porque elas nos levam a procurar respostas. E quando nós procuramos as respostas no lugar certo, como na Bíblia, com pastores, com teólogos cristãos, com historiadores confiáveis, então, procurando as respostas no lugar certo, certamente elas serão satisfatórias e inclusive poderão fortalecer a nossa fé. Mas quando essas respostas são buscadas nos lugares errados, então isso sim pode colocar a fé em perigo. Por isso sempre o alerta. Quando surgirem as dúvidas, busquemos as respostas no lugar certo e Deus nos fortalecerá. Agora, quando nós procurarmos nos lugares errados, a fé poderá ser comprometida, porque aí o inimigo semeia ainda mais dúvidas na nossa vida. E agora eu quero fazer com vocês um exercício.
nós vamos analisar algumas perguntas, alguns questionamentos que são bem comuns, que nós ouvimos normalmente por aí. E queremos, de fato, sempre procurar a resposta no lugar certo. E o primeiro questionamento que nós vamos analisar: será que Jesus existe? E aí talvez vocês estejam pensando, mas pastor, como assim? Tem alguém que duvida da existência de Jesus? Sim. Infelizmente, existem pessoas que até mesmo duvidam que Jesus tenha existido, por mais absurdo que isso pareça. Porque questionar a existência de Deus, isso até pode fazer sentido, até porque Deus não esteve nesse mundo, Deus Pai. Deus nunca foi visto, então é uma questão de crer, de fé. Agora, negar que Jesus tenha existido beira o ridículo, porque ele é um personagem histórico, ele existiu, ele andou nesse mundo. Então, onde afinal nós encontramos a resposta para essa pergunta? Jesus realmente existiu? Sim, ele existiu, né? E é bem simples de responder esse questionamento. Há diversas evidências científicas, históricas e todas elas confiáveis que mostram que Jesus foi alguém que existiu. Além da Bíblia, que é a nossa fonte primária, há registros na literatura judaica, como por exemplo o Talmud, que é um livro dos judeus, os judeus que não creram em Jesus como Filho de Deus, mas tem relatos sobre Jesus nesses escritos. Então eles não creram em Jesus como Filho de Deus, mas ele é relatado ali, né? Alguém, para eles, para os judeus, Jesus era um herege, alguém que se dizia ser o Filho de Deus, mas eles não acreditaram nisso. Mas então lá aparece também o nome de Jesus. Além disso, 2 historiadores romanos daquela época, romanos que provavelmente eles não se tornaram cristãos. Um deles se chamava Tácito, outro Flávio Joséfo. Eles têm livros. Joséfo, por exemplo, ele escreveu 12 volumes, vários volumes sobre a história dos judeus. Era um historiador romano e ele menciona o nome de Jesus, assim como Tácito. Então são fontes históricas extra-bíblicas que mencionam Jesus Cristo como alguém que de fato existiu. E um livro muito interessante que trata desse tema é Jesus, Verdade ou Mito. Ele é de um teólogo da nossa igreja, o Dr. Paul Meyer. Ele é da nossa igreja dos Estados Unidos. E esse é um livreto de umas cento e poucas páginas, mas ele ao longo do livro, ele traça, né, ele comprova a existência de Jesus através de 3 vias. Essas 3 vias são, primeiro, a geografia. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus aconteceu em lugares concretos, reais, que existem ainda hoje. Então esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é a arqueologia bíblica. Diversos achados arqueológicos que comprovam a veracidade de muitos relatos dos evangelhos. E a terceira via é a histórica, como eu já mencionei antes. Historiadores extra-bíblicos, historiadores da época que registram o nome de Jesus como alguém que de fato existiu. Então, em relação à existência de Jesus, não há o que questionar, né? Temos fatos, provas, evidências. Mas quando se trata da divindade de Jesus, aí a coisa já se torna um pouco mais complexa. Será que Jesus era verdadeiro Deus? Mas se nós procurarmos novamente a resposta no lugar certo, certamente nós encontraremos a resposta para essa pergunta também. E hoje em dia isso é fato, existem muitas pessoas que admitem que Jesus tenha existido, mas não reconhecem que ele tenha sido o Filho de Deus. Então essas pessoas dizem que Jesus foi apenas um ser humano, sim, alguém diferenciado, cheio de virtudes, alguém muito sábio, que deixou muitos ensinamentos e muitos exemplos para a humanidade. Mas essas pessoas, além disso, a maioria delas não contesta que Jesus tenha morrido na cruz. Eles não contestam a morte de Jesus, mas eles negam que essa morte tenha sido para perdoar os pecados da humanidade. Assim também como eles negam que Jesus tenha ressuscitado. E aí, de novo, em relação a isso, o livro Jesus, Verdade ou Mito, do Paul Meyer, ele também trabalha esses argumentos. Ele traz evidências muito concretas que justamente provam tanto a ressurreição como a divindade de Jesus. Mas aqui eu quero mencionar também outro autor cristão, que é o C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples. Lá ele traz uma afirmação categórica. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo não nos deixou outras opções. Ou ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade,
ou ele não passou de um louco. São palavras fortes, mas qual argumento que ele usa? O que ele está querendo argumentar? Ele diz o seguinte: ao longo do relato bíblico, e é a nossa maior fonte a respeito de Jesus, em inúmeros momentos ele mesmo diz ser o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Então ele diz ser o Filho de Deus. Ele em vários momentos diz que veio ao mundo para salvar a humanidade dos pecados, para oferecer-se em sacrifício. Então ele mesmo, foi sobre isso que mais ele falou. E aí alguém vem dizendo que Jesus não foi o Filho de Deus, não foi o Salvador, mas foi alguém sábio. Não, essa não era a intenção de Jesus. Jesus deixou claro que era o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. E aí vem dizendo que ele foi só um sábio mestre? Não, então é melhor chamá-lo de louco. É melhor chamá-lo de louco se você ignora que ele foi o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. O que isso significa? Que primeiro Jesus deve ser o meu Salvador. Primeiro eu preciso reconhecê-lo como Filho de Deus, que ele é. Depois sim, claro que ele foi um exemplo, claro que ele deixou muitos ensinamentos para todos nós. Então, seguindo a nossa reflexão aqui, essas são algumas perguntas que nós já conversamos sobre as questões relacionadas à fé. E existem diversas outras perguntas, e algumas delas são bem complexas, eu quero apresentar algumas para vocês agora. Deus existe? Será que Deus existe? E se Deus existe, será que Ele se importa conosco? E se Deus se importa, por que existe tanto mal no mundo? Será que Deus é um Deus da ira ou um Deus do amor? Se Ele é um Deus do amor, por que existe tanta maldade? E se Ele é um Deus do amor, por que Ele permitiu a morte cruel e injusta do seu Filho? Deus é todo-poderoso, não é mesmo? Então por que Ele não deu outro jeito de resolver a questão do pecado? Essas são inúmeras perguntas, várias perguntas, e elas são até bem complexas. Mas são perguntas que volta e meia nós ouvimos por aí, especialmente por pessoas que não creem, pessoas céticas, pessoas que questionam a fé cristã. Elas normalmente fazem esse tipo de pergunta. É claro que agora, se eu quisesse responder cada uma delas, isso demoraria muito tempo. Então não vou respondê-las aqui. Mas se alguém tiver curiosidade, tiver também dúvidas nesse sentido, tem outro livro que eu recomendaria, que é A Fé na Era do Ceticismo. Como a razão explica Deus. É do pastor Timothy Keller. E ele não só responde essas perguntas, como ele traz argumentos lógicos bem racionais para responder a todas essas perguntas. Então, se alguém de vocês tem essas dúvidas, ou se vocês conhecem alguém que tem essas dúvidas, esse é um livro excelente que justamente pela lógica e pela razão já responde essas inúmeras perguntas que muitas vezes inquietam as pessoas. Então, o que vocês estão percebendo já aqui? Que se nós procuramos as respostas nos lugares certos, a gente vai encontrar as respostas. Não só vamos encontrar as respostas, como isso pode também fortalecer a nossa fé. E aí outro questionamento, seguindo agora, que vale a pena a gente refletir mais a fundo, é sobre a fidelidade e a veracidade da Bíblia. Será que a Bíblia é confiável? Será que a Bíblia de fato é a palavra de Deus? Será que a mensagem da Bíblia é confiável? Quanto a isso, nós poderíamos, em primeiro lugar, usar um argumento bem simples, mas lógico e racional. Aqueles que contestam a Bíblia, que acreditam nas teorias científicas e evolucionistas, eles se baseiam em escritos que datam de 200 anos mais ou menos, que tem cerca de 200 anos, escritos por alguns autores que praticamente todos eles viveram numa mesma época. E são livros de teorias. O que é uma teoria? Teoria não é algo concreto, é algo que carece de provas e evidências concretas. Então esses cientistas, ateus, céticos, eles ridicularizam quem tem a fé. Mas eles precisam de muito mais fé do que um cristão, porque eles não têm muitas provas concretas. Então eles precisam crer nisso também. Mas e nós que cremos na Bíblia? A Bíblia foi escrita por 43 pessoas diferentes.
do Antigo e do Novo Testamento, num período de cerca de 1.600 anos de diferença. Do ano 1500 a.C., os primeiros livros, até o ano 100 depois de Cristo, o último livro, o livro de Apocalipse. E o mais surpreendente é que mesmo com toda essa diferença de tempo, culturas, épocas e pessoas diferentes, se nós lemos a Bíblia, tudo se encaixa perfeitamente. Tudo faz sentido, tudo se conecta. Como é que pode? A resposta é que existe um autor maior por detrás. Deus é o grande autor. Quantas coisas já se cumpriram? Quantas coisas estão se cumprindo? E outras ainda se cumprirão. Que a Bíblia é a palavra do próprio Deus, escrita por seres humanos que foram inspirados pelo Espírito Santo, isso é uma premissa básica da fé cristã. Por isso, não há como negar que, para nós cristãos, a Bíblia é a melhor fonte para procurar as respostas diante das dúvidas. A Bíblia deixa muito claro que Jesus existiu. Jesus foi prometido pelo próprio Deus logo após a queda em pecado. Depois Deus formou um povo para cumprir essa promessa. No devido tempo, Jesus foi enviado ao mundo, ele nasceu de uma virgem. Depois, ele, que é o próprio Filho de Deus, que esteve presente na criação de todas as coisas, viveu entre nós, morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou no terceiro dia, apareceu diversas vezes aos discípulos, subiu aos céus e lá está à direita do Pai intercedendo em nosso favor. E ele está também nos preparando um lugar na eternidade. Um dia ele voltará e nós habitaremos com ele no novo céu e na nova terra para todo sempre. Tudo isso é bíblico. A Bíblia fala sobre isso. Não é pouca coisa, é muita coisa. E uma coisa nós percebemos: a Bíblia é um livro sobre Jesus. Do início ao fim, ela fala sobre Jesus. Ela aponta para Jesus. E como diz inclusive João no primeiro versículo do seu Evangelho, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então, o Filho de Deus, a palavra de Deus, se encarnou e habitou entre nós. Mas então, afinal, a mensagem bíblica, ela é confiável e verdadeira? E aí, de novo, para responder especificamente essa pergunta, o texto de Atos que foi lido hoje nos ajuda a responder essa pergunta. O texto em que Gamaliel, o parecer de Gamaliel, o texto de hoje é uma situação em que os discípulos foram perseguidos, eles foram presos porque estavam anunciando o nome de Cristo. Então, eles foram duramente advertidos que não falassem mais sobre Jesus. E aí então eles responderam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso deixou os sacerdotes, os líderes religiosos furiosos, e alguns queriam matar os discípulos. E aí então Gamaliel deu um sábio conselho. Ele lembrou primeiro de dois personagens que tinham surgido um pouco antes, Teudas e Judas. E esses dois que são mencionados na Bíblia, eles também são mencionados pelo historiador Flávio Josefo. Então eles existiram. Foram revolucionários, eles reuniram alguns discípulos, alguns seguidores, só que depois eles foram mortos e logo aquele movimento terminou. Os seguidores foram espalhados. E aí Gamaliel diz: olha, Jesus já está morto. Se essa mensagem for de homens, deixem eles ir. Porque logo vai terminar, eles vão ser espalhados, porque o líder já morreu. Agora, se for de Deus, não vai adiantar. Não vai adiantar, a gente pode matar eles, que essa mensagem vai continuar, porque a gente estaria lutando contra Deus. Palavras não de um discípulo, não de alguém que creu em Jesus, mas de um líder judeu que participou da conspiração que levou Jesus à morte. Mais de 2000 anos se passaram. E desde aquele conselho de Gamaliel aos seus companheiros. E essa mensagem está viva. Os discípulos, como eu mencionei antes, só João teve morte natural. Todos os demais foram mortos. Não naquele momento, mas foram mortos depois. Mas a mensagem não morreu. A mensagem continua viva, mesmo depois de tanto tempo. E aí o que nós concluímos? A mensagem é fiel? É uma invenção humana? É óbvio que não. É óbvio que a mensagem é fiel, que ela é confiável. É óbvio que a mensagem é verdadeira e vem do próprio Deus.
porque senão ela jamais teria chegado aos nossos dias. Ainda mais se nós considerarmos toda a oposição, toda a perseguição que os cristãos enfrentaram ao longo da história. Essa mensagem cristã nunca foi silenciada, mesmo diante de tanta oposição. Ela continuou sendo anunciada, ela continua sendo anunciada. E tudo isso são evidências suficientes que mostram claramente a veracidade, a fidelidade e a procedência divina da mensagem bíblica. E não apenas a fidelidade dessa mensagem, mas também a finalidade. Se vocês prestaram atenção no final do texto do Evangelho de hoje, os versículos 30 e 31 do capítulo 20 do Evangelho de João. João ali fala da finalidade não apenas do seu Evangelho, mas de toda a mensagem bíblica. Ouçam as palavras de João. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, não apenas essa mensagem é fiel, é digna, procedência divina, como ela tem a finalidade de nos dar vida e salvação eterna. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, dúvidas, questionamentos e incertezas existem. E o que eu procurei fazer aqui ao longo dessa mensagem é justamente quando surgirem essas inquietações, procurem no lugar certo. E quando vocês procurarem no lugar certo, vocês encontrarão respostas e a fé poderá ser fortalecida. Mas também eu lembro vocês, aquilo que eu já disse no início. Não esqueçam de que quando se trata da fé, jamais o ver para crer deveria prevalecer, mas sim o crer para ver. Não ver para crer, e sim crer para ver. Primeiro a gente vê, depois a gente crê. E quando a gente busca as respostas para as nossas dúvidas em Deus e na sua palavra, não apenas as dúvidas podem ser respondidas, mas acima de tudo, nós estamos recorrendo ao livro da vida, a fonte da fé verdadeira. E talvez nem todas as suas dúvidas sejam respondidas, mas não tem problema, não tem problema. O próprio Jesus, ele sabe das nossas dúvidas e ele não nos condena pelas nossas dúvidas. Ele não condenou Tomé, o que ele fez? Jesus acolheu Tomé. Quando ele apareceu de novo, ele logo foi a Tomé e disse: olha Tomé, você queria ver? Olhe, aqui está a minha mão, aqui está ao meu lado. Ainda assim, há coisas para as quais talvez nunca encontremos uma resposta. Tomé sim teve a solução da sua dúvida. Porém, ele ouviu de Jesus o seguinte: bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós não vimos o que Tomé viu. Nós não vimos o que os demais discípulos viram. Mas nós somos felizes porque cremos. Como diz Pedro em sua primeira carta: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da fé, a salvação da alma. Pedro escreve essa carta para cristãos que não tinham visto Jesus. Pedro tinha visto, mas ele diz: vocês o amam, vocês não o viram, vocês creem. É isso que importa. O que importa é crer, para então ver. Um dia a gente verá. Como diz Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ao longo dessa mensagem, sim, nós buscamos respostas para vários questionamentos. Mas a verdade é que a fé não precisa de nada disso. A fé simplesmente se apega ao que diz a palavra. Se a palavra diz que somos pecadores, que merecem a condenação, a gente diz amém. Se a palavra diz que Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, morreu na cruz para nos perdoar e salvar, amém. Se a palavra diz que Deus nos criou, nos sustenta e nos mantém, amém. Se a palavra diz que Jesus um dia voltará para nos buscar, amém. A gente não precisa de evidências, de provas para nada disso. Nós simplesmente cremos. Pelos olhos da fé, aquilo que não pode ser visto é tão real quanto aquilo que pode ser visto. E eu finalizo então com uma citação de Lutero. Lutero que também falou coisas muito bonitas a respeito da fé.
E eu trago para vocês, para finalizar então, uma citação dele. Abre aspas para a citação de Lutero. Uma das virtudes mais nobres e preciosas da fé é desistir de explorar o porquê e o para quê e alegremente deixar tudo para Deus. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas a fé considera Deus a maior das bondades e misericórdias. A fé se agarra a isso contra e além de toda a razão, de todo o sentido e de toda a experiência. Fecha aspas. Que assim Deus nos ajude em todos os momentos. Que Deus também seja paciente conosco quando queremos ver para crer. Mas que acima de tudo, Deus nos capacite cada vez mais para que pela ação do seu Espírito Santo possamos crer para então ver. Amém. A paz de Deus, que é maior do que qualquer entendimento, guarde o nosso coração e mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.